Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 14, falando sobre orientação a objeto, polimorfismo, tá? As aulas de C#, tá legal? Bom, a gente vai falar um pouco do que a gente viu na aula anterior, né, que é sobre herança, como que a gente fez ali uma herança voltado à nossa aplicação console, né? E também a gente vai falar em especial hoje sobre métodos polimórficos, né? O que seria o polimorfismo na orientação objeto, voltado agora para a linguagem C#, tá legal? Então, vamos começar a aula. Perfeito, pessoal. Na aula anterior, então a gente falou sobre herança, né? Então, basicamente, para relembrar o que é uma herança, quando você tem lá um modelo, que é uma classe, e aí você simplesmente herda alguma coisa dessa classe, criando uma nova classe, ou seja, uma classe filha dessa classe original que você criou, ela herda todos os atributos e métodos de uma outra classe, tá? Nota que aqui eu tenho um desenho, né, de duas classes. Aqui eu tenho atributos e aqui eu tenho métodos. Nessa outra classe eu não tenho nenhum atributo e nenhum método. Só que quando eu crio uma nova instância, o que acontece? Essa minha instância, ela fica aqui com dois atributos e dois métodos públicos, né? E essa nova instância dessa classe que eu simplesmente herdei da classe pai, também fica ali com dois atributos públicos e dois métodos públicos, tá legal? Então a herança, gente, ela serve para métodos públicos e métodos protegidos, tá? Ou métodos internos também, mas isso eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá legal? Basicamente é isso a herança, é isso que a gente viu na aula anterior, tá legal? Gente, quando a gente começa a fazer herança nas nossas orientações a objetos, a gente vai notar que a gente vai cair em alguns problemas, tá? O problema é do seguinte, muitas vezes, igual na aula anterior que eu mostrei para vocês, eu criei lá uma classe chamada cliente, onde ela tinha lá o CPF, tinha o telefone e tinha o nome, né? E aí eu tinha um método gravar, que ele jogava esses dados toda vez que eu gravava para um arquivo TXT chamado clientes, né? Então a gente fazia isso daí. Depois a gente criou uma outra classe chamada usuário, que simplesmente herdou os dados de cliente, tá legal? Então, esses dois aqui foram herdados, né? E aí a gente queria gravar isso no usuários.txt e não no clientes.txt, tá legal? Aí vem o método polimórfico, tá? O nome polimórfico foi originado lá, polimorfismo, né? Foi originado do grego, né? O pessoal pensou ali mais ou menos como que o grego funciona e ele tem ali a palavrinha poli, que significa muitos, e tem o morfos, que significa formas, né? Então, polimorfo é algo que tem muitas formas, tá? Ou seja, polimorfismo, você vai fazer a mesma coisa de muitas formas, tá? Então é dessa forma que a gente vai conseguir alterar um método que serve para as duas classes, porém ele vai ter comportamentos de formas diferentes. Por isso o polimorfismo, tá legal? A gente vai notar que quando, na aula anterior, conforme a gente foi evoluindo a nossa classe de usuário, que herdou os dados de cliente, a gente começou a utilizar um método em comum entre eles, que é o método gravar, ok? O método gravar, que simplesmente pega os arquivos, ou seja, a instância que eu setei todos esses atributos aqui, e joga lá para o meu arquivo clientes.txt, ok? Isso funcionou perfeitamente para o meu usuário de cliente, tá? Na realidade, para a minha classe de cliente, ok? Porém, quando eu utilizei o método gravar, que eu simplesmente utilizei a herança, o que aconteceu? O meu gravar, ao invés de mandar para usuários.txt, estava mandando para o meu clientes.txt, fazendo uma mistureba danada, tá? Ora ele salvava no cliente, ora ele salvava no cliente quando era cliente, e ora ele salvava no cliente quando era usuário. Então, fez uma lambança lascada. Não era isso que a gente queria, ok? Então, o que a gente fez? A gente precisou criar outro método, ok? Com um nome diferente ou com o mesmo nome para que a gente possa utilizar o gravar. E ao invés de a gente direcionar para o clientes.txt, a gente precisava direcionar para o usuários.txt, removendo então essa ligação da minha classe cliente
da minha classe usuário para a classe cliente, ou seja, para o arquivo de cliente, né? Então a gente tem aqui, ó, um método gravar sobrescrito, ok? De duas formas diferentes. Quando eu estou na instância da classe usuário, eu gravo no arquivo usuário.txt. Quando eu estou na instância da classe cliente, eu gravo no arquivo clientes.txt, ok? Então ali eu gravo de duas formas diferentes. Ou seja, eu tenho um método polimórfico porque eu tenho um método que vai responder de muitas formas, tá legal? Se eu tivesse uma terceira classe, um terceiro modelo, ok? E eu tivesse um fornecedor, e esse fornecedor também tem o nome, tem o CPF, tem o telefone e tem o CPF para ele. Porque um fornecedor, ele pode ser uma empresa jurídica, mas ele tem um representante. E esse representante tem um nome, tem um telefone e tem um CPF. Ou seja, eu poderia fazer uma herança também aqui da classe de cliente. E aí eu teria que ter um gravar para o fornecedor, que teria que mandar para o meu arquivo de fornecedor.txt. Ou seja, eu teria que sobrescrever esse método aqui, gravar também, mandando de uma outra forma. Agora eu tenho esse método mais polimórfico ainda, porque ele tem um comportamento para a classe de cliente, outro para o usuário, outro para fornecedor. Mas é o mesmo nome, tem a mesma assinatura, ou seja, de muitas formas, tá legal? Então, basicamente isso é o polimorfismo, basicamente é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá legal? E depois que a gente implementar isso daí, vocês vão conseguir ver na prática o porquê que eu utilizo dessa forma. O porquê que os conceitos de polimorfismo e orientação a objeto vai fazer com que a gente economize código e vai fazer com que o nosso código fique mais bonito e tenha mais sentido, tá legal? Então todas as formas e os atributos colocados em cima da orientação a objeto, nesse mundo de orientação a objeto, foi feito justamente pensado para que você refatore o seu código e deixe ele da melhor forma possível, para que outras pessoas consigam fazer manutenção facilmente e para que você consiga fazer com menos código mais coisas, tá legal? Bom, então agora a gente vai lá no computador, eu vou executar tudo isso que a gente viu aqui na lousa. Vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai lá para a nossa aula de número 14, né, falando sobre polimorfismo, nossa aula de C#. Lembrando, gente, a cada momento, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem então marcar a aula particular comigo, é apenas R$50 por enquanto, tá? Pode ser que esses preços se alterem para o futuro, porém, a gente tem esse preço agora para poder atender vocês da melhor forma possível. Ou seja, teve alguma dúvida nessas aulas, não está conseguindo executar, marca a aula comigo, aí eu tento executar e ajudar vocês a destravar para que vocês possam conseguir ali ir para o próximo passo, tá legal? Bom, então indo para a nossa aula, agora a gente vai ver o quê? Lá o polimorfismo, fazer o mesmo método de várias formas, utilizando então a nossa classe de cliente, sobrescrevendo então o método gravar, né? Então o que a gente tem aqui, gente? Ó, a gente tem o nosso cliente e a gente tem então o nosso usuário. Na realidade, sobrescrevendo o método gravar de usuário, né? E não de cliente. Então a gente tem esses dois aqui. O que a gente fez aqui, ó? A gente viu que quando a gente herda o usuário, então a nossa classe de usuário aqui, ó, eu vou em GoToDefinition, vocês vão ver que ela está aqui teoricamente vazia. A única coisa que eu tenho aqui é um construtor onde eu preencho os atributos. Somente isso. Mas eu não tenho nenhum método gravar e não tenho nenhuma declaração desses atributos que eu fiz aqui, tá certo? Então se eu não tenho os atributos dela, nem a declaração, nem nada, eu herdei tudo isso de cliente, ok? Então ele passa a funcionar. Só que, como eu expliquei para vocês, se eu utilizar o gravar da mesma forma que eu estou utilizando o gravar do cliente, teoricamente ele vai mandar para o mesmo arquivo, né? Porém, a gente fez uma alteração na aula passada, que é o quê? Quando a gente utilizar o gravar, eu verifico qual que é a instância. Se a instância, o tipo dela for cliente, eu gravo o arquivo de cliente. Se não, se a instância dela for de usuário, eu gravo os dados no arquivo de usuário. Tá legal? E aí eu comecei a misturar tudo, porque caminho de base de dados de usuário deveria estar em usuário e não em cliente. Só que aqui está em cliente, tá vendo? O que tem a ver a base de usuários dentro de clientes? Ou seja, o que tem a ver, na realidade, né? A base e o caminho de usuários dentro da classe de clientes. Deveria estar dentro da classe de usuários e não da de clientes, não é verdade? Porém, ele está aqui na nossa classe de clientes.
tá? Agora a gente vai refatorar isso daí usando as técnicas do polimorfismo e usando as técnicas de sobrescrever método, tá? Lembrando, sobrescrever método é a mesma coisa de polimorfismo, tá? Na realidade é um caminho mais simples do polimorfismo. Quando você só sobrescreve por sobrescrever, não é bem caracterizado o polimorfismo. O polimorfismo é quando você sobrescreve vários métodos, ele tem vários comportamentos diferentes, né? Então assim, por exemplo, para a classe de cliente eu tenho vários métodos que eu tive vários comportamentos diferentes, ou seja, muitas formas de fazer ali a mesma coisa, tá? Então esse é o conceito. Sobrescrever método, eu simplesmente estou sobrescrevendo sem alterar as formas nem nada, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai refatorar a nossa classe de cliente, tá? Para que a nossa classe de cliente, então, ela tenha os dados de usuário de uma forma melhor, né? Então, deixa eu pegar aqui a nossa classe de cliente de novo. Vou voltar aqui no meu usuário, na minha classe de cliente, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar as coisas que é de usuário e vou jogar para a minha classe de usuário e não deixar na classe de cliente, né? Deixando, então, algumas coisas um pouco melhor, tá? Perfeito. A primeira coisa que eu vou fazer é vou tirar essa gambiarra que a gente fez do salvar. A gente tem uma gambiarra danada aqui, ó, que é o quê? Toda vez que a gente dá um gravar, a gente faz uma verificação de instância. Imagina se eu tivesse agora criado uma outra classe chamada fornecedor. Ia ter mais uma verificação aqui. Aí eu criei várias classes que herdam dessa daqui. Imagina a quantidade de verificações que eu ia ter. Não ia ficar legal, né? Então, ao invés de eu fazer isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever o método gravar na classe de usuário, tá? Então, ao invés de eu utilizar o método gravar daqui, eu vou utilizar o método gravar aqui. Simplesmente colocando lá que eu quero sobrescrever esse método aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Copiar o mesmo nome, porque eu tenho que ter a mesma assinatura lá na minha classe de cliente, ok? Então, copiei o nome e vou jogar aqui, ó. Agora, eu estou simplesmente sobrescrevendo uma classe já existente, tá? Ele vai ficar aqui tracejado porque eu não coloquei que a minha classe ela pode ser sobrescrita. Só que ele vai funcionar aqui desse jeito, tá? Eu vou entrar um pouquinho mais para frente para vocês porque tem algumas limitações aqui no C#, porém o conceito é esse, tá? Então tá bom. A gente está sobrescrevendo um método que é o gravar na classe de cliente. Quando eu utilizar o gravar com a instância de cliente, ele vai utilizar o método gravar de dentro da minha classe. Quando eu estiver utilizando na realidade, quando eu estiver utilizando o método do usuário, ele vai utilizar dentro da minha classe de usuário. Quando eu estiver dentro da classe de cliente, ele vai utilizar o método dentro da classe de cliente, né? Então vamos lá, eu vou tirar aqui essa gambiarra e vou simplesmente replicar isso daqui nesse outro método aqui. Perfeito. Agora, gente, a gente precisa alterar algumas outras coisas, tá? Todo esse if aqui, ó, que era para o cliente, eu não preciso mais. Eu simplesmente vou remover e vou remover esse dado aqui. Porque eu quero salvar somente os dados de usuário, né? E não de cliente. Os meus dados. Perfeito. Bonitinho. Agora tudo instanciado certinho. Vou aqui clicar na lâmpada para ele poder fazer o require dos arquivos que eu preciso. Legal. Require não, né? Na realidade aqui ele faz o using, né? Então tá certinho. E aí aqui vocês vão ver que esse método aqui, ó, caminho base usuários, não existe aqui. Perfeito? E aí o que eu vou fazer? Eu também quero sobrescrever esse caminho base usuário. Eu vou deixar lá no meu cliente, ao invés de caminho base cliente, caminho base usuário, eu vou deixar somente caminho base, tá? Porque eu quero deixar isso aqui também como um método que pode ser sobrescrito, tá? Então, vai ficar agora somente como caminho base. Na realidade, eu vou alterar diretamente na fonte e ele já vai fazer o replace para mim de tudo. Então, vou dar um go to definition e aqui eu vou alterar na fonte, né? Alterando aqui. Aí ele vai mostrar a lâmpada para mim, vou clicar na lâmpada e quero fazer o rename de todo mundo. Ele vai fazer o rename automático para mim. Perfeito. Fiz isso daí, agora eu tenho um método simplesmente genérico chamado caminho base. E esse método caminho base eu posso utilizar ele independente da classe que eu esteja, tá? Perfeito. Vamos lá, agora na minha classe de usuário, ao invés de utilizar isso daqui, eu vou utilizar o caminho base. Então eu vou recortar aquilo que eu fiz que não tem nada a ver com o cliente, que é caminho base usuário, e vou jogar lá na minha classe de usuário, tá? Nesse caso, gente, eu não estou sobrescrevendo o método porque os dois são privados. Quando são privados, ele não herda isso daqui. Aparentemente, parece que eu estou sobrescrevendo aqui porque eu estou colocando com o mesmo nome, que é o caminho base, tá? Mas nesse caso aqui eu não estou sobrescrevendo
Simplesmente porque os métodos são privados, então não tem compatibilidade entre métodos privados, tá? Só teria se fossem métodos públicos. Então, estou sobrescrevendo aqui, beleza, deixando tudo bonitinho, agora ele vai salvar no arquivo certo, tá? Perfeito. Vamos ver a outra gambiarra que a gente tem aqui na classe de cliente que não deveria estar. Aqui no ler clientes, a gente tem ler clientes e tem o ler usuários, tá vendo? Também isso aqui não tá legal, né? Então, ler usuários não tem nada a ver com cliente. Vou remover da minha classe cliente, né? E vou jogar isso lá para a minha classe de usuário. E aí eu deixo aqui também o ler usuário. Ok? Perfeito. Então agora vamos alterar também isso daqui, deixando de acordo com o que a gente fez, que é o caminho base. Legal. Tudo bonitinho. Refatorado. Agora deixando as coisas com suas responsabilidades, né? Cada um com sua responsabilidade. Vamos olhar aqui agora o de cliente para ver se tem mais alguma outra coisa que não tem nada a ver com cliente. Tá bom. Tá bom. Legal. Caminho base usuários. Aqui ainda eu tenho uma outra coisa aqui, que eu tenho que arrumar o método gravar, né? Então, eu vou remover esse if, porque agora eu não preciso mais desse if aqui, e não preciso mais desses dados de usuário também, tá? A única coisa que eu preciso é somente de cliente. O que é cliente vai ficar dentro de cliente, tá certo? Então, bonitinho. Também o gravar tá certo. Perfeito. Acho que é isso que a gente precisava fazer, tá? Porém, gente, algumas coisas vão dar problema aqui, ó. A gente vai ver aqui esse gravar, ele ficou tracejadinho aqui, ó, mostrando que não é legal fazer desse jeito aqui. O correto é falar que você quer esse método, que ele pode ser sobrescrito pela classe pai, né? Então, a classe pai, que é a classe de cliente, tem que falar aí para o filho, isso é uma limitação do C#, tá? A classe de cliente tem que falar para o filho assim, ó, filho, você pode sobrescrever, tá? E como que a gente faz isso, tá? Tem duas formas. Uma, se a gente utilizar um comandinho chamado new, o que a gente faz? A gente força a sobrescrita independentemente se o pai autorizou ou não, tá? Então isso daqui a gente está forçando que a gente vai sobrescrever esse método, tá? Porém, quando a gente for digitar aqui, ó, public gravar, a gente vai simplesmente ter que adivinhar o método que pode ser sobrescrito. E se lá no meu cliente, que é a minha classe pai, eu falasse assim, ó, gente, esses métodos aqui eu quero, ou seja, podem ser sobrescritos, tá? O que eu posso fazer então? Lá na minha classe pai, eu posso falar que eu quero que essa classe gravar pode ser sobrescrita. Para que quando outro programador for criar e herdar da minha classe base, ele saiba quais os métodos que ele pode sobrescrever ou não, tá? Para isso, gente, existe um comandinho no método chamado virtual, ok? Quando eu simplesmente coloco na minha classe pai o nome virtual em algum método ou propriedade, quer dizer que esse método ou propriedade pode ser sobrescrita, tá? Ou seja, agora quando eu estou na minha classe de cliente e eu vou começar a implementar a minha classe, olha só que interessante, eu vou apagar esse método gravar e vou colocar aqui, ó, public na realidade override, né, que eu quero sobrescrever, override. Quando eu der um espaço aqui, ó, ele vai me mostrar todos os métodos que eu posso sobrescrever. Olha só que interessante, gente. O gravar eu posso sobrescrever, tá legal? Eu falei na minha classe pai que eu posso deixar ela como um método que pode ser sobrescrito, ok? Quando eu faço isso, ele automaticamente sobrescreve os dados para mim, tá legal? E aí eu posso simplesmente colocar aquela implementação do gravar da maneira correta agora, né? Então, simplesmente deixando assim agora. Public overwrite sobrescreva o método gravar. E aí agora eu estou deixando o método gravar de outra forma. Ou seja, agora eu tenho um método polimórfico de duas formas diferentes, né? Com dois comportamentos diferentes. Eu tenho aqui um gravar, que tem um comportamento, que é de cliente, e tenho um gravar, que tem um outro comportamento, que é agora o do usuário. Tá legal? Então, eu tenho ali muitas formas de fazer um gravar. Perfeito? Legal, gente.
Isso daqui basicamente é então o polimorfismo e isso basicamente é como que você sobrescreve algum método, tá? Porém, gente, a orientação objeto tem mais poderes, tá? Algumas linguagens têm isso e outras linguagens não, tá? No C#, você também tem condições de fazer o seguinte, você falar que esse método seu nunca ninguém vai poder sobrescrever, tá? E aí como que você faz isso? Você coloca ele como sealed, ok? Se você coloca ele como sealed, a sua classe fica selada, ou seja, ninguém vai poder sobrescrever ela, tá? Ou o método fica selado e ninguém vai poder sobrescrever ela. Essa é a palavrinha que você coloca para justamente falar assim, ó, ninguém pode sobrescrever isso daqui, tá? Mas não, a gente não vai usar nisso nesse caso aqui, tá? A gente vai usar o virtual para que a gente possa então colocar de acordo com o C# uma opção para que a gente possa então sobrescrever ou não aqueles métodos que a gente quer que sejam sobrescritos, tá? Aqueles que não tiverem o virtual, vocês podem utilizar então o comandinho new quando vocês quiserem sobrescrever alguma coisa. Se vocês não colocarem, o que vai acontecer? Ele vai deixar o tracejadinho aqui em verde, tá? E quando você compilar, ele vai dar um warning, né? Uma mensagem uma mensagem simplesmente para falar para você, olha, você não está sobrescrevendo o método da maneira correta, entendeu? Então ele dá um warning, ele não dá um erro, ele dá um warning, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, vou compilar o código só para a gente dar uma olhada como que isso daqui vai ficar, tá? Perfeito, gente, código compilado, se vocês olharem aqui, ó, ele dá um warning aqui, ó, falando que o método gravar, a gente está utilizando ele não da maneira correta, da forma que a gente sobrescreveu. Ele funcionou, o meu código compilou, vai funcionar para o meu cliente normalmente, porém ele só avisa, ó, esse não é o jeito mais certo de você fazer ali nesse framework ou na linguagem que você está utilizando, tá? Então, vou colocar aqui o override e vou compilar novamente para a gente ver se vai dar aí algum warning dessa vez. Então, rodando aqui a nossa compilação. Muito bem, código compilado, não deu nenhum warning, funcionou tudo perfeitamente, ok? Agora chegou a hora da gente testar. Vamos ver se ele vai gravar no arquivo certo e ter o comportamento correto e ver se a nossa forma polimórfica agora de escrever várias vezes a mesma coisa funcionou do jeito que a gente queria, tá? Primeiramente, então, eu vou colocar aqui um breakpoint para que a gente possa ver passo por passo o que vai acontecer aqui, tá legal? Então, eu vou dar um play e aí agora a gente vai ver passo por passo o que vai rolar. Perfeito, gente. Então, agora a gente vai lá para o próximo passo. Ele vai criar a nossa instância de cliente, legal? Vamos setar, então, alguns dados de cliente, nome, telefone, CPF, e vamos utilizar o método gravar. Vamos entrar dentro do método gravar para ver qual que é o comportamento. O gravar ele está dentro da classe de cliente, perfeitamente, ok? E a nossa instância, então, é a instância de cliente. Legal. A gente vai para o próximo passo, ele vai ler os arquivos de cliente e agora vai adicionar o nosso novo cliente lá na nossa lista, ok? Fazendo com que o nosso comportamento esteja correto dessa vez. Mostrando então todos os clientes na tela, lendo do nosso arquivo e mostrando na tela, tudo bem. Agora estamos no passo do usuário, né? Então, indo para o próximo passo, a gente setou todos os atributos de usuário, agora a gente vai entrar dentro do método do gravar, que agora é de usuário, que a gente sobrescreveu. Ele não deveria ir para o método herdado, ele deveria ir para o método que a gente sobrescreveu em usuário, ok? Vamos clicar aqui. Se a gente olhar, ele foi certinho para a classe de usuário, e aí está aqui no método que a gente fez um overwrite, né? A gente sobrescreveu. Se a gente olhar aqui, então, na instância, olha só que legal. A instância está bonitinho, que é a instância de usuário, ok? E aí agora eu vou para os próximos passos, né? E vamos ver o que vai acontecer. Foi. Aqui eu simplesmente estou fazendo o meu construtor funcionar. Foi para o próximo. E o caminho base aqui que ele está gravando, se eu voltar aqui de novo, na realidade, deixa eu voltar, vamos ver qual que é o caminho base que ele está mandando os dados aqui. Vou entrar dentro do método e ó, o caminho base ele veio aqui para a nossa classe de usuário, ok? Então deu certinho. Se a gente aqui der um new watching desse caminho base, a gente vai conseguir enxergar o que é que ele está retornando. Ó, usuários.txt, tá certinho da maneira que a gente queria. Indo para o próximo. Ah, eu já li o arquivo duas vezes, ele vai dar problema aqui, mas é simplesmente porque eu voltei aqui o meu debugger, né? Então vou ir
aqui até o final. Só para ver se ele vai funcionar aqui sem dar problema. Indo para frente, perfeito. E aí agora eu vou fechar o meu arquivo de usuário. O comportamento funcionou do jeito que a gente queria. Vou dar um play aqui só para a gente ver o que vai mostrar lá no console. Olhando aqui no console, então Danilo 2 foi o novo que eu cadastrei, então funcionou. E o cliente também cadastrado 2 aqui, funcionando certinho, tá legal? Só para a gente diferenciar um do outro, a gente tem como também colocar aqui, ó, aqui em cima, um novo registro. Então aqui eu vou colocar como cliente, ok? Aqui eu vou deixar como usuário no nome, só para a gente diferenciar na hora que fazer o cadastro, né? Então, o usuário, legal, e aí ele vai ter que gravar os dois nos arquivos corretos, né? Perfeito, fiz isso daqui tudo bonitinho, tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Vou dar um play de novo. E agora vamos ver se vai incluir um no cliente e outro no usuário. Legal. Então, indo passo por passo, ele teoricamente tem que mostrar então todos os clientes que eu já cadastrei e cadastrar o novo chamado cliente, ok? Eu vou dar aqui um breakpoint para ele um pouquinho mais rápido e vou dar um play aqui para ele parar diretamente aqui. Agora a gente olha no console. Ó, cliente cadastrado no arquivo de cliente. Perfeito. Vou dar um play de novo. Olhar lá no console. Ó, usuário e cliente. Os dois caras que eu mandei cadastrar agora, funcionando tudo bonitinho do jeito que a gente queria. Legal. Muito bem. Funcionando certinho da maneira correta. Agora uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Se eu estou fazendo se eu estou sobrescrevendo algum método, eu também, gente, tenho a opção de sobrescrever e também chamar o método original se eu quiser, tá legal? Então existe ali uma palavrinha chamada super ou self, dependendo da linguagem como que você vai utilizar, tá? No caso do C Sharp, eu vou mostrar para vocês que a gente tem como sobrescrever o método e ainda chamar o método original, que no caso dele é base, né? Então a gente tem como chamar base, que é o resultado do método original. Olha só que interessante, gente. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu gravar, simplesmente agora... Ah, lembrei de uma coisa também. O nosso gravar, ele tem uma pendência que a gente fez que funcionou certinho quando a gente estava no usuários. Nesse caso aqui, a gente não precisa criar essa instância aqui, gente, porque a gente já está na instância de usuário agora. Não está mais na instância de cliente. Então a gente pode remover aqui essa linha aqui, ok? E colocar somente o this aqui, que vai funcionar, ok? Tinha esquecido disso também, então estou fazendo isso aqui com vocês. Ou seja, acabei de tirar mais linha de código e deixar mais simples ainda o meu código, simplesmente quando eu comecei a utilizar o polimorfismo e sobrescrever nos métodos, né? Legal. Então, se a gente olhar aqui na nossa classe de cliente, a gente tem um outro método aqui, ó, que a gente vai colocar ele como público, tá? Então tem o listar aqui, e a gente vai colocar esse método aqui, ó, olhar como público, tá? E aí a gente deixando esse método aqui como público, o que vai acontecer? Se a gente utilizar aqui também o virtual, que ele pode ser sobrescrito, a gente também vai herdar agora esse método público agora chamado olhar. Porém, se a gente olhar aqui, ó, ele vai estar assim, ó, o cliente com o nome tal está olhando tal, né? Então nome e sobrenome aqui do jeito que eu fiz aqui, perfeito? O sobrenome é um método que a gente colocou privado aqui e ele não deve ter lá na classe de usuário, mas ele tem na classe base, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou lá na minha classe de usuário e vou sobrescrever aquele método público olhar, tá? Então, public override, se eu der um espaço ele vai me mostrar o olhar aqui agora, tá vendo? Então eu tenho o olhar para sobrescrever. Olha só que interessante, quando eu sobrescrevo, ele me mostra aqui, ó, base.olhar. O que eu estou fazendo? Sobrescrevendo o método, mas retornando o dado original dele, tá vendo? Então, sobrescrevendo, mas retornando o original. Eu não estou fazendo nada demais aqui, tá tendo o mesmo comportamento, porque eu estou sobrescrevendo e não estou fazendo nada além disso, tá? Mas eu consigo voltar para o meu método original. Então, se eu utilizar aqui na minha classe de cliente o método olhar, então, olhar, ao invés de gravar, eu vou simplesmente comentar esses dados aqui, para que ele não grave mais no banco de dados, tá? E vou comentar esse daqui, porque a gente só precisa testar agora o usuário, né? Então, legal.
olhando somente para o usuário, se a gente utilizar o olhar, ele vai mostrar o meu método original, né? Que é o método que está lá no meu cliente. Vamos depurar isso daqui só para a gente ver o que vai acontecer passo por passo, tá? Então vou botar um debugger aqui para que a gente possa entrar dentro desse método e ver o que vai acontecer, tá? Então vou dar um play novamente, ele vai compilar e vai parar ali no breakpoint para mim. Legal, gente. Aqui no breakpoint, o que eu vou fazer então? Vou entrar dentro do método para ver o comportamento, ok? Entrando dentro do método, o que vai acontecer? Eu caí no método que eu sobrescrevi. Porém, gente, o que eu estou fazendo? Chamando a minha classe base, ou meu pai, né? Chamando o pai, eu vou entrar dentro desse método, eu vou lá para o cliente. Ou seja, o que eu vou mostrar na tela é o método original. Olha só que interessante. Mostrei o método original, dei um play aqui. O que vai acontecer quando eu mostrar aqui no meu console? O método original. Só que eu usei a classe de usuário, né? E ele ficou o cliente, usuário, Santos, tá vendo? Que é o método privado, um atributo privado de lá da minha classe de usuário, eu consegui, na realidade da classe de cliente, eu consegui expor aqui no meu usuário, simplesmente porque eu usei a classe base, tá vendo? Está olhando para mim, perfeito? Se eu utilizar o mesmo método com o cliente, vai funcionar do mesmo jeito, tá? E aí o que eu posso fazer aqui, ó? Olha só que interessante, eu posso sobrescrever esse olhar, tá? E esse olhar, eu quero que ele faça o olhar do cliente e faça o olhar do original, tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu quero que ele também dê um console.writeLine e nesse writeLine eu quero que ele me mostre alguma coisa diferente do meu método original, tá? Então eu vou pegar essa mesma mensagem aqui que tem no método original e vou jogar lá na minha classe, né? Então, vou jogar aqui na minha classe de cliente, perfeito? Joguei aqui. Vocês vão ver que o sobrenome eu não vou conseguir utilizar, porque o sobrenome é um método, um atributo privado que é da minha classe de cliente, ok? Ela não é da classe de usuário. Então eu não posso usar aqui dentro da instância de usuário. Eu só posso utilizar se eu chamar o método original, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? O usuário nome não tem o sobrenome, vírgula, pois este é atributo da classe pai, ok? E aí eu simplesmente tiro o sobrenome, vírgula, está olhando para mim, tá? E aí eu vou mostrar os dois aqui, ó. Depois que eu fiz isso, eu vou dar aqui um console.log para com o traço aqui só para simplesmente separar uma coisa da outra, né, para que a gente enxergue um pouco melhor no console. E vou mostrar aqui, ó, uma mensagem: o método original é, e aí eu vou colocar o método original, que é o método da classe base. Rodando o meu código, vamos ver qual que vai ser o comportamento. Parou no meu debugger, agora eu vou entrar dentro do método e vou mostrar agora linha por linha, tá vendo? Ó? Eu vou fazer um console.log, ok? E vou ver o que aconteceu na minha tela. Olha lá, ó. O usuário não tem sobrenome, pois é um atributo da classe pai, está olhando para mim, ok? Vou para o próximo, agora ele vai mostrar na tela o risco e o método original é, e agora eu vou mostrar o método original. Perfeito, e aí ele vai mostrar o método original é, o cliente usuário Santos está olhando para mim, ok? Sobrescrevi e também chamei o método original. Olha só que interessante, eu consegui utilizar e reaproveitar o código mais uma vez com as técnicas de orientação a objeto. Tá legal? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike, tá? Comentem, me deixem saber se vocês gostem ou não, se vocês gostaram ou não, na realidade, desta aula, né? Ficou com dúvida? Não esqueçam, marca a aula particular, que eu tento ali, ponto por ponto, tirar as dúvidas de vocês pessoalmente, ou alguma outra pessoa que estiver trabalhando comigo vai tirar a dúvida de vocês também, tá legal? É isso, então até mais e até a próxima aula.
Nossa, gente, vocês viram que hora interessante? Muito legal usar polimorfismo, né? Muito legal sobrescrever métodos e ainda conseguir chamar o método pai. Vocês viram que a gente consegue refatorar mais ainda as nossas coisas e deixar o nosso código mais enxuto e com responsabilidade em cada classe? Olha só que interessante que é isso, gente. Uma coisa bem importante também, gente, é que nas próximas aulas vocês vão ver que a gente tem como refatorar mais ainda o código, deixando ainda melhor, tá? Utilizando interface, utilizando métodos protegidos e assim vai, tá? Então, na próxima aula, eu quero apresentar para vocês o que são os métodos protegidos, tá? E os métodos protegidos e os internos também, tá? Então, a intenção é mostrar esses dois para vocês, para depois a gente começar a ver interface e classes abstratas, tá? Quando eu mostrar isso para vocês, vocês vão ver que esse exercício de usuário tem como ficar mais enxuto ainda, com código menor ainda, tá legal? Então é assim que a gente vai aprender como utilizar as técnicas de orientação a objeto em C#, tá legal? Até mais!